Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês hoje, segunda-feira, na verdade, terça-feira. E hoje, no dia de hoje especialmente, nós vamos continuar a série Os Reis de Israel. O tema de hoje é a história do rei Josafá. Ontem foi o rei Joás, hoje vai ser o rei Josafá. O rei Josafá foi um bom rei, um grande rei. Cometeu alguns equívocos, a gente vai falar alguma coisa sobre isso, mas a gente também vai meditar em muitas das suas ações, dentre elas aquela frase mais conhecida do rei Josafá: crede nos seus profetas, né? Crede no Senhor vosso Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, tá? Capítulo 17. A gente vai falar um pouquinho de Josafá. 2 Crônicas 17. A Bíblia fala bastante coisa de Josafá. E em Reis também, tá? No livro de Reis também fala um pouquinho de Josafá. Eu não sei como é que está o seu dia, como é que hoje você tem se sentido, como você tem se sentido desses últimos dias, percebendo os tempos. Nós sabemos, queridos, que a cada dia que passa, essa situação acaba nos angustiando também. E com certeza a nossa maior luta, o nosso maior medo é do futuro, né? Estamos terminando esse mês, vamos começar um novo mês aí, abril. Quais são os planos que vocês têm? Gostaria de lembrar vocês que a partir da semana que vem nós teremos a Semana do Calvário, né? O pastor Luiz Gonçalves vai estar fazendo, nós vamos dar mais informações, mas todos os dias, começará pelo sábado pela manhã e depois todos os dias à noite, domingo, segunda, terça, quarta, até no outro sábado, o pastor Luiz Gonçalves vai estar na sua casa falando de esperança e falando dessa Semana do Calvário, que alguns entendem aí como Semana Santa também, ok? Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17. Diz assim: feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus Pai querido, estamos aqui para falar dos reis de Israel. A história de hoje tem a ver com Josafá. Nos ajude a entender sobre isso, nos ajude a aplicar em nossa vida também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quando você lê aqui, capítulo 17, mais uma vez bom dia a todos que estão assistindo a gente aí. Capítulo 17, 2 Crônicas, capítulo 17, verso 1 diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá e fortificou-se contra Israel. Verso 3, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou os Balaíns. E no verso 6 diz assim: tornou-se ousado de coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Sabe, queridos, a gente começa a perceber aqui no livro de Josafá, aqui na história dos reis de Israel, que o Senhor era com Josafá, né? Josafá, ele foi fiel ao Senhor, como nos primeiros dias de Davi. A Bíblia faz questão de dizer, como nos primeiros caminhos de Davi. A gente sabe que Davi foi um grande rei, a gente vai falar sobre Davi essa semana. Em algum momento ele errou, mas depois se arrependeu, continuou com o Senhor. Mas os primeiros caminhos de Davi, Davi sempre consultava o Senhor, tudo que Davi fazia, ele estava com o povo. Então, a Bíblia faz questão de dizer que Josafá, no início, ele começou a procurar mesmo. E se você for ler a história de Israel aqui,
Você vai ver que Josafá colocou sacerdotes, levitas para ensinar o povo. Depois, mais para frente, ele falou aos juízes para julgarem o povo, não segundo o coração deles, mas segundo o Senhor, como se tivesse o Senhor sendo julgado. E aí a gente percebe assim, queridos, que aqui tudo estava certo, tudo estava crescendo e o povo de Israel se desenvolvendo. No entanto, olha só o que diz no capítulo 18. No capítulo 17, a Bíblia diz que Josafá cresceu, buscou o Senhor, serviu ao Senhor. Mas no capítulo 18, diz assim, verso 1, tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, porque no capítulo 17 mostrou que ele cresceu. E aparentou-se com Acabe. Eu não sei se você conhece a história de Acabe, mas Acabe foi um dos piores reis de Israel. Na verdade, os reis de Israel, na sua maioria, aí eu estou falando usando Israel mesmo. Teve um momento em que, depois de Davi e Salomão, os 3 primeiros reis, né? Saul, Davi e Salomão, era tudo um povo só. Depois de Salomão, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. E aí o rei de Israel passou a ser chamado reino do norte. A capital era Samaria. E em Judá, a capital era Jerusalém. Então passou a ser os reis do sul. Eu estou lendo sobre Josafá, mas Josafá era literalmente nesse período, apesar de ser dos reis de Israel, que eu coloquei a série, mas seria do reino do sul, rei de Judá. Joás também. Quando você vê depois dessa divisão, os reinos do sul normalmente apareceram reis bons. No reino do norte, que ficou como Israel no geral, e Samaria, a capital, normalmente os reis eram ruins, bem ruins mesmo, maus. Seguiram ali Jeroboão e continuaram seguindo aquele caminho, que foi o primeiro rei do lado do norte. E aqui, queridos, Acabe, ele foi casado com Jezabel e ela tentou praticamente desaparecer o culto a Deus na região de Israel, na região de Samaria. E foi tão forte isso que foi no período de Elias, foi depois do período de Eliseu, teve grandes profetas, mas esses dois, né, cresceram, se desenvolveram muito, porque eles enfrentaram, porque senão provavelmente assim, o povo de Israel seria mais ainda idólatras, ok? Mas aqui a Bíblia diz que Josafá se aparentou com Acabe. Ou seja, quando você lê a história, você vê que o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Ou seja, ela era neta filha de Jezabel. E Jezabel foi uma das piores mulheres que já existiu aqui na palavra de Deus. E a morte dela foi bem triste. E aí, ao se casar, ao se aparentar, aquela interesse, aquilo que se fazia ao Senhor, que buscava, acabou, não é que diminuiu, mas começou, virou parente. E eu não sei você, mas muitas vezes a gente segue ao Senhor e nos nossos parentes, eu não sei como é que você se sente, mas a gente sofre também com isso. Todos nós sofremos com a nossa parentela, muitas vezes. E aqui diz assim, verso 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, você vai comigo para a guerra? Respondeu Josafá, serei como tu és, meu povo, como o teu povo, iremos contigo à peleja. Então Josafá resolveu ir a uma guerra do rei de Israel, porque agora ele já estava parente. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, eu não estou falando para você se afastar dos seus parentes, mas seja uma luz nos seus parentes. E não simplesmente se misture com eles e faça as coisas com eles, sabe? Há muitas pessoas que em alguns períodos de fim de ano e tal, se juntam aos seus parentes, mas parentes que não querem nada com o Senhor, vão fazer a visita, façam, fiquem ali em um momento, participe. É um momento de confraternização. Mas há alguns que dão margem para não,
sabe? Aí você vê fotos de gente crente no meio de bando de gente que está bebendo, com cervejas, e depois diz, não, pastor, mas eu não bebi, mas falou de Jesus. Ah, não, fica uma coisa chata. Então, faça que a sua presença seja diferente nesses lugares, sabe? Com certeza, muitos parentes respeitam, mesmo não sendo da igreja. Eu vejo, quando me chamam, eu vou para os parentes da família da Nígia, em muitos momentos eles fazem as comidas e falam, aqui ó, a comida de vocês, a gente fez. E muitas vezes eles fazem coisas assim, boas, apetitosas, e fazem, às vezes eles mudam o paladar só para a gente estar presente. Pelo menos isso acontece conosco. A gente vai e pode acontecer com você também. Então, faça diferença. Aqui Josafá poderia ter feito diferença, e fez um pouco, mas acabou se aparentando no sentido de ir à peleja. E quando o rei Josafá foi à guerra, olha só a diferença. Enquanto um servia aos profetas de Baal, Josafá seguia os profetas de Deus. Há uma diferença entre a luz e as trevas. E no verso 6, os profetas de Baal falaram, sobe e Deus entregará as mãos, os inimigos ao rei. Olha só a pergunta de Josafá. Disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Sabe? Mesmo tendo se aparentado e mesmo tendo ido à guerra, e eu entendo que ter ido à guerra foi um erro de Josafá, mas ele tinha o princípio do Senhor. Como eu falei, use o princípio do Senhor para tocar no coração dos outros. Faça as coisas do Senhor, fale do Senhor. E Josafá perguntou, tem algum profeta do Senhor para que a gente possa ouvir? Porque ele viu que os outros profetas não eram do Senhor, não eram nada. E a continuidade, eu quero ler com você no capítulo 19. Por quê? Porque aí houve a guerra, eles foram, chamaram um profeta do Senhor, Micaías, profetizou, eles foram à guerra. O rei Acabe morreu nessa guerra e Josafá não morreu. Deus livrou Josafá, mas Deus repreendeu Josafá. No capítulo 19, verso 2, diz assim, o vidente Jeú, que era um profeta, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei de Josafá e disse, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Então a ira do Senhor... Sabe, aqui está dizendo uma repreensão. O profeta repreendeu. Você deveria ajudar o perverso? Quando eu falo para a gente ter cuidado ao se misturar no meio dos familiares ou em amigos, tem gente que é amigos, é no sentido de a união. Que união? Por exemplo, eu quero fazer uma sociedade. Aí a gente vai fazer uma sociedade com uma pessoa que não serve a Deus. Perigo. Por quê? Porque são dois princípios, sabe? E nesses dois princípios, como é que vai fazer? Você serve a Deus de um jeito. O outro talvez sirva de outro jeito. E como vai funcionar as coisas? Como é que você vai separar as ofertas? Como é que você vai deixar a loja fechada no sábado, ou no domingo, ou no outro dia? Sabe? Muita gente acaba fazendo como Josafá, vai na guerra, vamos fazer aliança, vamos fazer isso. Então, nós podemos estar juntos? Podemos. Nós podemos participar? Podemos. Mas cuidado com as alianças. E Davi não. E Josafá foi repreendido. Só que o profeta repreendeu, mas Deus ele é diferente do ser humano. Quando a gente repreende, a gente só fala coisa ruim. Deus não. Deus repreende, mas fala coisas boas. Olha o verso 3. Boas coisas, contudo, eu tenho achado em ti. Que bênção, né? Mesmo ele sofrendo a repreensão do Senhor, o Senhor ainda fez o elogio. Eu tenho achado boas coisas em você. Sabe, queridos, nós temos falhas. Todos nós falhamos. Em algum momento a gente falha. Mas se a gente está com o interesse no coração e a gente está fazendo o que é certo, buscando fazer o que é certo, em algum momento escorrega, como aqui o rei, o Senhor, ao nos repreender, ele vai dizer, tem coisas boas também, filho. Não tem só coisa ruim de você, tem coisas boas. Permaneça fiel. Aí sabe o que aconteceu?
Por causa disso, Deus enviou uma outra guerra. Agora Josafá lutaria uma guerra. Não a guerra dos ímpios, sabe? Com o rei Acabe. Mas ele lutaria contra Moabe, contra outros povos. E naquela guerra, ele buscou o Senhor de todo o coração. Note que muitas vezes vem provações na nossa vida fruto de nossas escolhas. Então, o profeta repreendeu, disse que ele veio a ira do Senhor, mas teve boas coisas. E no meio dessa ira, que está no capítulo 20, e é a parte final nossa, tem algo muito bonito ali. Sabe por quê? Porque o rei ainda não se esqueceu do Senhor. O rei continuou buscando ao Senhor, e ele buscou o profeta do Senhor mais uma vez. E olha só o que aconteceu no verso 17. Os servos de Deus falaram ao rei: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis amanhã. Saís aos encontros, porém porque o Senhor é convosco. O rei ficou com medo dessa guerra. E ele fez uma oração, ele clamou, pediu perdão, sabe? E o Senhor ouviu. Sabe quando Davi também errou por causa do censo? E veio também uma ordem que ele tinha que escolher qual era o castigo, e ele falou assim: deixa eu cair nas mãos de Deus, porque Deus ele é misericordioso em perdoar. Eu não quero estar nos inimigos, não quero praga, não quero isso, não quero doença. Sabe, nós precisamos estar nas mãos de Deus. Porque se a gente fizer algo errado, ele vai nos ensinar o que é certo. E nessa hora aqui, queridos, nessa hora aqui, olha o que o rei fez, foi para a batalha. E botou os levitas, os sacerdotes na frente, para louvarem ao Senhor. Você já viu uma guerra assim? Sabe por quê? Porque o Senhor seria com ele. A ordem foi: o Senhor vai ser contigo. Vai para a batalha, mas você vai ficar em pé. E você vai ver o livramento do Senhor. E o rei foi além. Porque a ordem está falando de louvar ao Senhor, mas o rei falou: vou ficar parado, vou ficar vendo o Senhor guerreando? Sim, mas eu vou louvá-lo. Vou louvar porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sempre a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí, sabe o que aconteceram? Começaram a louvar ao Senhor. Verso 19. Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas e os coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta. E nessa hora, olha só o que diz no verso 21. O que eles louvavam ao Senhor? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E verso 22. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada a todos os filhos de Amon e Moabe no monte Seir, e foram desbaratinados. Ou seja, eles começaram a um lutar contra o outro, um matando o outro. Ficaram agoniados. Deus deu a vitória. O rei não lutou. Note que para Acabe, ele lutou, pelejou, quase morreu. Ele clamou: Senhor, me salva. E viram que não era o rei Acabe, então deixaram o rei Josafá. Quase ele morreu porque ele se juntou com quem não deveria ter se juntado. Mas aqui, ele aprendeu essa lição. E antes do povo começar a cantar, ele faz aquela frase famosa dos profetas. Eu quero ler com vocês. Verso 20, eu termino lendo esse verso. Pela manhã cedo, 2 Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo, como agora, cedinho, começando o dia, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs Josafá, o rei, em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vossos Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Sabe, queridos, crede em Deus, queridos. Crede nessa palavra aqui, na palavra de Deus. Crede nos seus profetas. Nós acreditamos que Deus deu um dom profético a Ellen White. Leia os seus escritos. Sabe, se a gente crê no Senhor, nós estaremos seguros.
Se a gente seguir os seus conselhos, nós estaremos seguros. E note que o rei estava falando ainda sem ter vencido a guerra. Ele realmente estava confiando no Deus. E crede nos seus profetas, ou seja, nos servos de Deus. Sabe? Você pode procurar o seu pastor, pede um conselho a ele. Eu não estou dizendo que todo pastor é um profeta, mas todas as vezes que nós falamos da breve volta de Jesus, a gente está profetizando. Sabe? Procure o homem de Deus. Se tem uma mulher de Deus na sua igreja, procure uma mulher de Deus também. Procure gente da igreja, procure amigos que sejam servos do Senhor. Porque esses que são servos do Senhor, eles vão falar e o Senhor vai ouvir o que eles estão falando. Peça conselhos a eles, busquem a eles. Fale, Senhor, pastor, irmã, irmão, eu errei, o que eu faço? Eles não vão te perdoar, porque são homens, mas eles vão dizer a quem você deve buscar. Eles vão dizer o que você deve fazer. Eles vão te orientar a quem vai te socorrer. Entende a diferença, queridos? Crede no Senhor e vocês e eu estaremos o quê? Seguros. Cremos na Bíblia, sim, e estaremos seguros. Crede nos seus profetas. Crede na palavra dos homens de Deus. E nós prosperaremos. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que Deus, hoje nós falamos do rei. Teve erros, teve falhas, mas ele creu. E ele deixou um grande legado. E até hoje usamos esse texto para falar do dom profético. Nunca se esqueça, crede no Senhor vosso Deus. E sempre você vai estar seguro. Errou, caiu? Não se preocupe, você vai estar seguro. Crede nos escritos dos profetas e você vai prosperar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, essa terça-feira que se inicia. Nos ajude, Senhor, a crer no Senhor. Nos ajude a termos a certeza de que, crendo no Senhor, nós estaremos seguros. Nós temos falhas, todos nós temos erros. Mas que quando o Senhor nos repreender, como repreendeu o rei Josafá, que o Senhor possa dizer, olha, além de repreender você, você também tem coisas boas. Nos ajude, Senhor, a fazermos o bem. Nos ajude a nos recuperar dos nossos erros e nos ajude a crescermos em direção à Tua graça. E que possamos ler os escritos dos Seus profetas. Seja os escritos de Ellen White, em que a Igreja Adventista acredita que ela recebeu o dom de profecia, seja os escritos dos profetas da Bíblia, nos ajude a crermos, Senhor, porque assim prosperaremos de maneira espiritual, e crescendo espiritualmente, o Senhor já disse que as outras coisas seriam acrescentadas. Nos dê Tua paz, nos dê Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Queridos, um bom dia a todos. Li uma pergunta aí se sábado que vem a gente já vai abrir igreja. Eu acredito que ainda não. Vamos estar em oração, vamos ainda seguir os conselhos do Senhor. Primeiro, sermos prudentes. A Bíblia diz assim, seres astutos como a serpente e simples como a pomba. Então vamos nesse momento, eu sei que Deus ele é todo poderoso, Deus pode nos proteger do mal, de todas as pragas, e Ele vai nos proteger, mas Ele pode nos proteger na nossa casa também. Porque mesmo na nossa casa, a gente pode, em algum momento, quando for na rua, seja para pagar uma conta, seja para ir na farmácia mesmo, a gente pode se contaminar. Então, mesmo a gente estando em casa, isso não é garantia 100% que a gente estará salvo. Estaremos salvos se a gente estiver sempre ao lado do Senhor. Mas nesse momento, nós vamos seguir aí a ordem dos nossos superiores, a ordem dos governantes, e por enquanto, que pena, né? Eu gostaria também, mas por enquanto a gente, mesmo sábado, a gente ainda não vai estar, a princípio, nas igrejas, tá bom? Que Deus abençoe e Deus dê um bom dia a cada um de nós. Amém.